Oi, gente! Nós estamos de volta com o Observatório Feminino, agora semanal, toda quarta-feira. Nós três vamos estar aqui discutindo alguns assuntos, né, que foram temas durante a semana. E você também pode sugerir temas. É só ir lá no nosso Instagram, tem a caixinha de pergunta ali, né? A gente fala o que você quer que a gente debata, o que você quer ouvir aqui das garotas do Observatório Feminino. Então é só escrever lá que a gente traz o tema pra cá, né, Amanda? É isso mesmo. Eu adorei os garotas, tá? E eu vou começar tá falando. Sucesso, né? Vou começar falando, Tá, então, ai, sucesso. gente, que bom que o pessoal tá gostando, Tá né? gostando? Vai lá, gente. Assim, muita gente assistiu, muita gente comentou e a gente tá muito feliz com esse resultado, viu? Só queria deixar isso aqui registrado. Compartilhem, mostra para os seus colegas, manda aí para o pessoal da família, para todo mundo assistir. E são temas que estamos buscando, né? Temas polêmicos durante a semana e a gente aqui dando a nossa opinião. E eu vou começar a falar do meu caso, gente. Não tem sido uma coisa tão... Tem sido muito recorrente. E isso eu acho que tem assustado muito. Pessoas que estão sendo envenenadas e mortas por alimentos que receberam. O último caso que estamos acompanhando é de uma adolescente de 17 anos, ela que recebeu em casa um bolo no pote com um bilhete bonitinho falando, para a menina mais linda, ela não sabia de quem era. Tem até um áudio que ela envia para os amigos, falando, gente, quem mandou esse áudio? Quem mandou para mim esse bolo? Quero agradecer e tal. E enfim, essa menina, essa adolescente de 17 anos acabou morrendo, intoxicada, envenenada, e ainda não sabe o que aconteceu, esse caso, arsênico. Né? Mas ainda É arsênico. E eles estão, foi em São Paulo, na Grande São Paulo. E uma adolescente já apreendida, também de 17 anos, inclusive há 15 dias, essa mesma adolescente que enviou esse bolo no pote, ela enviou também um bolo para uma outra menina que chegou a passar mal, ainda bem, sobreviveu. E isso eu estou falando de um caso em São Paulo, mas aqui em Minas já acompanhamos, né, muitos casos, inclusive de envenenamento, de mãe que matou filhos, de pessoas também, né, que recebem esses produtos aí sem saber. E eu queria saber de vocês, gente, porque primeiro eu fico pensando, aonde vai parar a humanidade, né? Nesse caso, a gente não sabe qual seria a motivação. Era o quê? Inveja. Era inveja? Inveja, eu li que era inveja. A menina que confessou falou que tinha inveja dessas meninas que ela mandava a comida envenenada. Pois é, e aí simplesmente a pessoa pega uma comida, aí manda para outra pessoa, e aí a gente destrói a vida de uma família desse jeito. E aí eu fiquei pensando, na verdade, o risco que é da gente quando recebe e comer, né? E é muito comum, Amanda, em crimes de adolescente, a gente que acompanha muito essa pauta policial, a gente teve inclusive um caso no interior de Minas, Uberaba, Uberlândia, que o menino matou a menina na escola. Isso, foi. Porque ele tinha inveja, porque ela era feliz. Então, existe muito na adolescência que quando o seu cérebro, né, não está amadurecido, você não entende que é um processo, cada um vai buscar as suas coisas e tal. Então, essa questão da inveja, ela é mais latente e, às vezes, o adolescente ele não sabe lidar com isso. Ele quer simplesmente eliminar aquilo que causa essa dor, essa inveja, que ele queria ser igual, que ele queria ter a mesma beleza, que ele queria ter os mesmos amigos, às vezes é porque aquela pessoa é popular. E como a gente vê entrar na escola, matar um monte de gente. Então, assim, é um cuidado que os pais têm que ter. E, infelizmente, eu falo como mãe também, cada dia a gente tem se distanciado mais dos nossos filhos e isso dificulta, né, a conversa, dificulta essa pessoa ter uma confiança para desabafar, para contar o que está sentindo. Então, assim, isso é um ponto. O outro ponto é Jesus. Ninguém lê jornal, ninguém escuta podcast de crime. Eu aconselho vocês ouvirem podcast de crime, gente. Ser crimiseiro salva, né? Ser crimiseiro salva, porque, gente, como é que tá todo mundo morrendo porque recebe comida que não sabe de onde é que veio? E aí come, você tá entendendo? Não tô querendo culpabilizar a vítima, não, gente. Mas é um alerta para quem tá assistindo a gente, para comentar isso com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. Aqui, por exemplo, aqui na redação, se quiser matar a gente, manda comida. Todo mundo come comida. Manda comida, gente. Mas pode mandar comida, gente? Come, né? Mas vai ser um assassinato em massa.
Mas assim, não é, Aline? É complicado, gente. Não vamos comer coisa que a gente não sabe da procedência, não. Os antigos, eles eram mais cautelosos com isso. Minha mãe, minha avó já me fez jogar muita comida fora, porque eu não sabia de onde é que veio. É verdade, né? Tipo, não joga, você não sabe de onde que é, pode ter alguma coisa ali. Sim. E a Fernanda falou agora da adolescência, mas a gente acompanhou também aquele caso da moça lá do Recife, né, matou a do sogra, Nordeste. né? Ela matou, ela com ciúme do relacionamento do ex-namorado, mandou ovo de Páscoa pra mãe, para 2 crianças, né? A mãe acabou sendo envenenada também, mas o filho morreu, a filha morreu, né? E tem toda a filmagem, ela com peruca, indo comprar o chumbinho, indo comprar o ovo de Páscoa. Isso é muito sério. E teve a nora também que matou a família praticamente inteira no sul do Brasil com uma torta, né? E a família ali no momento de descontração, porque é muito difícil. Você não vai imaginar que uma pessoa ali da sua família, né? Ela vai tentar te envenenar, né? É muita maldade, né? Porque o momento que você tá comendo é o momento mais, assim, né? Que você tá ali com a sua família, confraternizando. Ah, eu quero mais um pedaço, me dá mais, nossa, bolo, não sei o quê. E você e tá colocando pra dentro ali arsênico, colocando chumbinho. Entendeu? Eu fico pensando, não sei assim, mas era pra ter uma certa dificuldade, uma burocracia pra comprar esse chumbinho. Não é muito fácil, né? Comprar essas substâncias, né? Eu acho, porque parece que é muito fácil, né? Chumbinho usa mais pra matar rato, né? Então, mas eu vou ali comprar e colocar num bolo. Amanda, isso é surreal a gente imaginar e são que as pessoas estão fazendo isso. Você recebe lá um bolo, teve um menino também do açaí, né? Uma criança. E são muitos casos. E é como a Nanda disse, nós temos que ficar em alerta mesmo e pensar na maldade. Não é todo mundo que é bom, não. Então vamos parar de comer as coisas que também, viu? Nós estamos nesse nível aí de comer lança. Reduziu muito até chegar, né? Assim, antigamente a gente recebia mais coisas, né? A gente recebia. O que você vai falar, Fernanda? Ai, gente, eu vou falar de um tema que me revolta. Qualquer coisa que mexe com criança me revolta. E eu sei que o Maio Amarelo, né? Maio, era amarelo? Laranja. Que o Maio Laranja já passou, mas foi preso na cidade de Canarana, no Mato Grosso. Um médico e vereador, o nome dele é Tiago Bittencourt Barbosa. Ele é do PL, foi eleito em 2022. Ele foi preso em flagrante por abuso e exploração sexual infantil. E ele usava da profissão dele de médico, né? Para fazer muitas vezes essas meninas de escravas sexuais e como isca para outras vítimas. É um modus operandi muito conhecido para quem acompanha esse universo aí, desses criminosos, abusadores nojentos, esse crime hediondo. Assim, não tenho palavras. Porque você mexer com uma criança, essa criança geralmente ela é ameaçada. Se você contar, eu vou fazer alguma coisa com seu pai, vou fazer alguma coisa com sua mãe, seu pai e sua mãe vão morrer. E eles criam toda uma fantasia, porque a criança, ela acredita em todos esses absurdos imaginários que pra gente parece absurdo, mas pra ela não é. Né? E eles constroem ali uma confiança, uma autoridade, uma questão de poder mesmo que amedronta e elas ficam reféns. E aí você fica imaginando, como é que pode? E geralmente, quando você vai ver essas pessoas, são pessoas que estão ali se escondendo por trás de religião, se escondendo por trás de moral, de bons costumes. Então, gente, não adianta. Assim, criminoso, abusador, eles não vêm com a estrela na testa, não. A gente precisa ensinar para as nossas crianças a se proteger, a se afastar, ter um cuidado, sabe? De não deixar essa criança sozinha com pessoas mais velhas. De conversar mesmo com elas, lógico que na medida, né, na linguagem que elas entendam ali, mas para que, olha, fulano te pediu para não falar alguma coisa, aí que você tem que falar, tá? Não tenha medo, só pode confiar em mim. São essas coisas que você precisa verbalizar, incutir dentro da cabeça dos seus filhos, das nossas crianças. Porque, Aline,
a gente não vai acostumar com isso nunca. É revoltante, né? A gente não vai acostumar, e principalmente pensando que o abusador é aquela pessoa próxima. Não é quem tá longe, quem conheceu, quem tá distante, quem tá de outra cidade, não. É um abusador que frequenta a casa da criança muitas vezes, que tá ali presente na família, que a criança já tem uma certa confiança nela. Que é o médico que cuida. Que é o médico que cuida dela, né? Então não dá. Esse tema de violência contra a mulher, contra a criança, ele é recorrente aqui no programa. E é um tema que a gente nem gostaria de estar falando, né, Amanda? Não gostaria de falar. Mas é importante, né? Realmente falar para as pessoas saberem que ele existe. Ele existe, E eu fico pensando, a Nanda, que é psicóloga, eu até quero te fazer uma pergunta aqui agora. A Fernanda é psicóloga, para quem não sabe ainda. Ô, Nanda, a sensação que eu tenho que são pessoas que estão em uma posição social bacana, né? Claro que não todos, mas nesse caso aí, é um médico. Não sei, eu acho que ele não virou um pedófilo depois. Isso parece que, eu não sei, já vem desde sempre e ele busca se inserir na sociedade com essa capa de ser uma pessoa do bem para atrair as vítimas. A pedofilia, Amanda, ela é uma parafilia. Parafilia, ela é uma doença realmente. E existem tratamentos, existe medicação que a pessoa pode tomar para inibir o desejo sexual, por um tanto de coisa. Então, essa pessoa que tem essa doença, ela precisa tratar a vida toda. Porque não existe cura. Só tratamento, né? Só tratamento. E não é só em posição social mais elevada, não é só quem tem dinheiro. Quando eu falo de poder, é poder de autoridade mesmo, é o poder de acolher, o poder de ouvir essa criança, fazer o que ela quer, dar o doce que ela gosta, levar para passear onde ela quer. Então, assim, é o poder de ler essa criança e de fazer com que... atrair a presa mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, não adianta falar, gente, mas é porque ele foi pedófilo. Gente, tem um caso que eu não vou lembrar de onde é que mas se vocês pesquisarem aí podcast, tem muitos podcasts, já ouvi uns 5, pelo menos, podcasts sobre esse caso. E eu não canso de ouvir, porque ele é surreal. Ele é surreal. É assim, uma família que tinha uma menina, tinha uma criança e tal, e tinha um vizinho. Aí o vizinho se aproximou, o casal, né, a esposa e o marido se aproximaram do esposo e marido lá de cá. E aí ele foi se aproximando, e eram 2 irmãs, e aí ele virou pro pai e falou assim, acho que essas meninas tinham que dormir em quarto separado. Elas não precisavam dormir no quarto junto, não. Se quiser, ajuda a construir a parede aqui. Mas é porque ele já estava de olho nenhuma. E esse cara, ele já tinha acusações de pedofilia antes, e aí ele passou por um tratamento que a recomendação do tratamento era que ele dormisse na mesma cama com crianças. Calma aí, volta aqui, eu buguei aqui, como é que é? Que ele dormisse na mesma cama com crianças. E esse pai dessa menina deixava ele dormir 4 vezes por semana com a filha dele. Até que ele sequestrou a menina, levou a menina para um trailer, deixou gravações com voz distorcida, falando que eram os ETs, que eram os alienígenas, que ela foi escolhida, criou toda uma fantasia, que ela tinha que se relacionar com o homem que estava dormindo na frente do carro. Quem era o homem? O vizinho. Ele. E aí, essa família foi prestar queixa do desaparecimento dela, mas não como queixa. Falou, não, ele deve ter levado ela para passear em algum lugar, mas ele vai voltar. E aí ele volta, e a família aceita ele como amigo de volta. Inacreditável. E ele continua se relacionando com a menina. Mentalmente, ele deixou todo mundo ali naquele... Ele manipulou todo mundo. Caiu aqui, gente. Acontece. Manipulou todo mundo. Então, assim, parece pra gente que tá de fora, parece absurdo. Mas às vezes a gente passa por situações absurdas e quem tá de fora acha que a gente é... trouxa, né? É trouxa. Sabe? Então, assim, quem tá longe é difícil julgar. Mas, assim, cuidado. Inacreditável. Parece que é mentira esse caso. Parece que é novela, filme, né, Fernanda? Eu vou achar... Eu ouvi ele recentemente. Eu vou achar o link e vou pedir para nossa social media aqui, Aline Leves, postar no nosso Instagram para vocês verem que eu não tô delirando. Mas a gente está falando aí, né, de pessoas próximas, estamos falando de abuso sexual, né, de pedofilia, e agora a Aline vem trazer, né, uma situação
na rede social, gente. Não importa onde a mulher esteja, né? Não importa em qual situação. Sempre somos vítimas o tempo inteiro. E as mulheres na política, né? Que nós somos minorias ali no Senado, nós somos minoria na Câmara e mesmo assim somos atacadas. O que aconteceu em São Paulo? Todas as deputadas estaduais paulistas receberam e-mails ameaçadores, receberam e-mails falando que elas seriam estupradas, né? Porque muita gente acha que a internet é terra de ninguém. Eu vou mandar um e-mail ali te ameaçando, não vou ser descoberta. A polícia já identificou um homem de 28 anos, já apreendeu o computador dele, está nessa fase de investigação, né? Então, como que um homem de 28 anos, né, jovem, né, tem a coragem, a ousadia de mandar um e-mail para todas as deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo, ameaçando, julgando. Então, já é um espaço que a mulher não é muito presente, né? E isso poderia amedrontá-las, mas não, elas não tiveram medo, denunciaram. E eu quero linkar com esse caso também o que aconteceu com a ministra Marina Silva agora, nessa semana, né? Que a gente tem que entender, todo mundo tem que aceitar que o lugar de mulher é onde ela quiser e foi isso que a ministra falou. Ela foi convidada para participar de uma audiência, né? E ali teve o microfone cortado, um senador falou que ela não poderia estar ali, um senador tentou calar a ministra, né? Ela então pediu desculpas e na negativa dessa desculpa do senador, ela se levantou e saiu. E aí foi se pronunciar nas redes, porque naquele ambiente hostil, né, cheio de homem, né, ela não conseguia se defender, não conseguia falar. Nós somos, né, as mulheres são mais usadas ali para tampar um buraco ali numa parte feminina, né? Cota. Na cota. E quando isso acontece, quando uma mulher, né, tanto a ministra quanto uma deputada estadual lá de São Paulo, ela é xingada, ela é humilhada, a gente fica muito triste em saber que ela não é aceita nesse meio muito masculino, né, Fernanda? É um absurdo, gente. E assim, a Aline emendou 2 temas. Ela acha que eu não percebi, mas eu percebi. E eu queria dizer que nós fugimos de 3 polêmicas hoje. Então, nós vamos confessar que a gente fugiu de 3 polêmicas. É lógico que a gente pegou uns assuntos muito mais importantes. Mas, assim, nós fugimos de 3 polêmicas. E aí eu vou pedir para cada uma falar em uma frase alguma coisa sobre essa polêmica, tá? Sobre essas polêmicas, tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Aline Neves. Carla Zambelli. Em uma palavra? Não, em uma frase. Em uma frase? Definir o tema Carla Zambelli? Hoje. Meu Deus. Que ela fugiu para Itália, tá, gente? Ela fugiu para Itália, pois é. Carla Zambelli, né, que é uma política, né, deve ter entrado ali com muito custo nesse ambiente tão masculino. Já falei mais que uma frase, né, mas não concluí. Carla Zambelli, Fernanda, na minha opinião, ela foi errada ali em fugir, sabe? Eu queria que ela tivesse ficado aqui e enfrentado, né, as consequências dos atos dela. Pra mim, totalmente previsível. Não, Aline, o seu tema é outro, Amanda. O meu é outro. Mas seu é outro. Previsível ela fugir. O seu é Virgínia e Zé Felipe. Gente, eu fico pensando assim, é muita loucura a vida desse povo, né? Eu prefiro ter minhas contas e meus boletos aí, que eu faço aquela loucura pra pagar, uns ficam pra trás. É muito dinheiro e é muita exposição. Eu não sei se é verdade aquilo, não. Não sei, eu acho meio estranho aquele pessoal. Eu nem sei se terminou, assim. Não sei se eles terminaram, não. Eu aposto que é marketing, Vocês sabem que eu não sigo Virgínia, né? Porque eu sou dessas, mas eu vou no Instagram dela pra olhar. Só não sigo, não sou seguidora, mas eu fico lá pra olhando. Na verdade, eu fico pensando assim, mentalmente. Gente, é tão bom você viver uma vidinha fora das câmeras, né? Assim, o pessoal que fica o tempo inteiro filmando, não tem como tá feliz, não. Não, a gente só gosta das câmeras na hora que a gente faz o observatório. Só aqui. E o meu tema é Léo Lins. Gente, é um humorista que foi condenado porque fez piadas com a questão de racismo, com os mortos da Boate Kiss, com outras vítimas, gordofobia. Pra mim, tudo tem limite. O humor também tem limite. Falei, tô leve. Vamos embora antes de falar da MC Pose, como é que é o nome Pose desse do cara? Rodo. Gente, você tem certeza que nós vamos embora hoje? Deixa eu só falar um negócio aqui. Gente, tem que estar atrás das grades, não? Eu penso isso.
Gente, a gente vai deixar essa reflexão para vocês. Comentem aí no nosso YouTube o que vocês acharam dos temas, né? O que vocês acharam do tema da Amanda, do meu, da Fernanda. Dá a sua opinião, sugere tema pra gente comentar também. Para outra semana a gente tá aqui falando do tema que você escolher. Eu acho que ele vai ser candidato, viu, Armanda? E vai ganhar, tchau, né? Viu, gente? Vai ganhar. Vai candidato. Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau.